Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Vivi, nós estamos aqui para mais um encontro, nessa aula com os juniores. E hoje nós estaremos vendo a lição número 10, que fala Meu sonho se tornou realidade. Mas antes de nós começarmos essa aula, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração e vamos conversar com Deus, ok? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome de Jesus, Deus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de podermos meditar na Tua Palavra, que o Senhor venha falar forte aos nossos corações e nos ensinar, Pai, para que venhamos permanecer firmes contigo. Te louvamos e te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, hoje, como eu falei, nós estaremos na lição número 10. O título da lição é Meu sonho se tornou realidade. Se vocês quiserem acompanhar nas suas Bíblias, está em Gênesis, no capítulo 42, do versículo 6 até o versículo 38. Vocês podem abrir as suas Bíblias e acompanhar esta história que nós estaremos tratando hoje. Na verdade, a continuidade dela, né? Porque nós estamos conversando sobre José. E qual é o versículo chave dessa lição? O que vem a ser o versículo chave, né? Só lembrando, o versículo chave é aquele versículo central. Ele dá base, né? Para nós entendermos o que nós temos para aprender nessa lição. Não apenas a história, relembrar a história, mas entender o que nós podemos aprender. E esse versículo-chave, ele está em Salmos, número 89, no versículo 8. E Salmo nos diz assim, 89, versículo 8. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como Tu. Em todas as coisas, Tu és fiel, ó Senhor. Então o versículo está nos dizendo que não há Deus maior, que não existe ninguém maior e mais poderoso do que o nosso Deus. E que Ele pode todas as coisas, que Ele faz todas as coisas, por quê? Porque Ele é fiel. E isso nós vamos aprender de uma forma muito linda nessa lição. E dando continuidade para nós entendermos o que estava acontecendo, lembrando que estava com fome na terra de Canaã. E Jacó ele pediu para os seus filhos irem procurar alimento, para comprar alimento no Egito. Então os filhos estavam a caminho, na última lição, e eles chegaram então no Egito. E quando eles chegam, eles dão de cara, no caso assim, a primeira pessoa que eles encontram, né? O que acontece? Quando eles estavam chegando nesse lugar, no Egito, o governador e os governadores, eles ficavam lá, né? Observando quem estava chegando. E nesse caso, o governador era quem? José. Então, José, ele estava lá vendo as pessoas que estavam vindo, né? De outras terras para comprar o alimento. E dentre essas pessoas estavam os seus irmãos. Quando seus irmãos chegaram, o que eles fizeram? Eles reverenciaram. O que é reverenciar? Eles se prostraram, eles reconheceram que José, como governador, mesmo eles não sabendo que José era o irmão deles e nem que era José, né? Eles sabiam que era um governador. Então, eles estavam reverenciando aquele governador. Então, eles estavam dizendo assim, olha, governador, nós reconhecemos que o senhor é maior que nós. E quando eles se prostraram, e se levantaram, imagina José olhando para eles e José reconheceu. José viu que eram os irmãos dele. Imagina como ele ficou, imagina o coração dele como que não ficou, né? Vendo, são meus irmãos, há quanto tempo? E ao mesmo tempo ele lembrando, nossa, mas o que eles fizeram comigo?
eles me jogaram naquele poço, depois eles me venderam, tudo que aconteceu. Imagina a cabeça, crianças, imaginem a cabeça de José naquele instante. E aí, a Bíblia nos diz assim, que esses irmãos então vieram, né? E quando José viu eles, conheceu eles, né? E que José se lembrou do que, crianças? Dos sonhos que Deus tinha dado para ele. Porque há muitos anos atrás, antes dele se tornar governador, antes de tudo aquilo que ele estava vivendo, o que aconteceu quando ele ainda estava na casa do pai, morando com os irmãos? O que aconteceu? Deus deu a ele os sonhos, crianças, de que eles estavam colhendo, né? E aí os molhos dos irmãos se prostravam diante, se prostrar se curvavam diante do molho de José. E aí ele teve um outro sonho que o sol, a lua e as estrelas que representavam cada um dos irmãos se curvavam diante dele. E agora aquele sonho, crianças, que há muito tempo atrás Deus tinha dado para José, aquele sonho estava acontecendo. E aí José viu os irmãos, só que ele não pôde, né? Ele não pôde pela postura que ele estava, e até porque muito tempo tinha se passado. Ele não sabia como é que estavam os irmãos. Será que os irmãos tinham mudado? Será que os irmãos tinham se arrependido do mal que tinham feito para ele? Ele não sabia. Então, o que ele fez? Ele ficou na postura dele de governador, não falou para os irmãos que ele era o José, o irmão deles. E o que ele fez? Ele tratou eles de uma forma áspera, ele tratou eles de uma forma mais dura, né? Não, vocês estão aqui porque vocês vieram espiar a terra, vocês vieram aqui como espias. Aí eles falaram, não, nós temos um pai, ele é um homem reto, nós temos irmãos, um outro irmão mais novo que está lá com o nosso pai, um outro irmão que nós tínhamos, ele já não existe mais, né? Porque na cabeça deles José poderia até estar morto. E aí eles disseram, nós somos pessoas retas, trabalhadoras. E José tratando eles com firmeza, não, eu acho que vocês são os espias. E aí José fez prova com eles, né? José disse assim, olha, então vocês me mandem esse irmão mais novo, né? Tragam esse irmão mais novo, mas vocês mandem eles virem e vocês vão ficar presos aqui. E deixou eles lá por 3 dias presos. Passados 3 dias, José foi de novo falar com eles. E José disse assim, olha, então nós vamos fazer assim. Se vocês são homens de retidão, fique um de vocês preso aqui e os outros vão e tragam esse irmão mais novo. Se vocês realmente voltarem com esse irmão mais novo, eu vou entender que vocês são homens retos, como vocês estão falando. E aí o que aconteceu? José falou para os seus empregados colocarem de volta o dinheiro que eles tinham pago pela comida que eles tinham comprado, colocou de volta lá escondidinho na bolsa deles e falou para eles prepararem comida para eles comerem na viagem quando eles estavam voltando para casa e despediu eles. E ficou um dos irmãos ali, ficou Simeão, ficou ali. E eles voltaram. Quando eles chegaram, né, para contar para o pai tudo o que tinha acontecido, imagina a tristeza desse pai. Já tinha perdido um filho, na cabeça dele ele tinha perdido José, ele não sabia que José estava vivo, né? E agora ele estava sem o outro filho. E aí quando eles abrem as sacolas com as comidas, o que tá ali? O dinheiro que eles tinham pago pela comida estava ali. Imagina o susto que eles não ficaram. Colocaram o dinheiro nas nossas coisas, por que não aceitaram, devolveram? O que eles estão tramando? O que ele está pensando? O que esse governador vai fazer? Imagina o que passou na cabeça deles. A Bíblia diz que Jacó ficou extremamente preocupado com o que é que esse governador estava querendo com aquela situação.
Mas o que vocês acham, crianças? O que será que estava passando na cabeça desse governador? Que no caso era José. Eles não sabiam, mas era José. Isso nós vamos ver na próxima lição. Mas essa lição aqui eu quero reforçar com vocês esse versículo chave que diz assim: o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Crianças, quando o Salmo 89 está dizendo o Senhor Todo-Poderoso, quer dizer que ele tem todo o poder. E Deus tem todo o poder, ele pode todas as coisas. E aí diz assim: não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Não existe, criança, na terra, em qualquer outro lugar, pessoa maior que o nosso Deus. O nosso Deus, ele pode todas as coisas. E diz assim: em todas as coisas tu és fiel. Crianças, Deus deu sonhos para José, mostrando o que iria acontecer lá na frente. José nem imaginava tudo que ele iria passar até chegar aquele momento. E quando ele viu seus irmãos se prostrando, ele lembrou dos sonhos de Deus. Os sonhos que Deus deu para ele há muitos anos antes, quando ele era um jovenzinho. Então, crianças, não percam as esperanças, sonhem, projetem, pensem em coisas boas, pensem no que vocês querem ser como profissionais, como na obra do Senhor, o que Deus quer usar vocês, em que área. Sonhem, coloquem diante de Deus os sonhos de vocês, apresentem para Deus aquilo que está no coração de vocês, falem para Deus através da oração, conversem com o nosso Pai e digam: Deus, eu tenho esse sonho, eu tenho esses sonhos e eu coloco diante de Ti. Deixem na presença do Senhor e no tempo certo, crianças, sendo para glorificar o nome de Deus, os sonhos vão acontecer. Assim como na vida de José, né, o sonho aconteceu. Não percam as esperanças, não deixem que nenhuma situação difícil diminua ou deixe que vocês sonhem. Não parem de sonhar. Sonhem os sonhos que Deus tem para a vida de vocês. O que é sonhar os sonhos de Deus? É entender, tentar conhecer Deus mais e mais e saber o que Ele tem para a minha vida e para a vida de vocês. Amém? Deus abençoe, tenha uma excelente semana e sempre junto com Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e sua família, em nome de Jesus.